Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. Os prejuízos causados pelas queimadas que castigaram o interior de São Paulo devem chegar a R$1 bilhão. Áreas de mata e produções rurais foram destruídas. Mais de 4.700 focos de incêndio foram registrados no estado de São Paulo em agosto. A média para o mesmo mês nos anos anteriores era de 700. As chamas destruíram áreas de mata de preservação ambiental, canaviais e lavouras. Na região de Ribeirão Preto, o dia virou noite por causa da fumaça. As chamas do final de semana obrigaram a evacuação de sedes e casas localizadas nas propriedades atingidas. A cana, que estava em palha por conta da seca, queimou rapidamente com a ajuda dos fortes ventos. Nós não conseguimos segurar o fogo. Isso com a usina apoiando, junto com outros caminhões de bombeiro, a brigada de incêndio. Mas estava muito forte, estava muito perigoso. O que deu pra gente fazer, a gente fez. Demos preferência, aliás, para o pessoal que mora no campo. Tiramos o pessoal do campo, seguramos as casas para não pegar fogo nas casas. Em 2017, foi assinado o protocolo Etanol Mais Verde, um acordo entre o governo do estado de São Paulo, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, CETESB e setor sucroenergético. Dentre as diretrizes do plano está a eliminação da queima. Hoje o processo é quase totalmente mecanizado. O fogo, além de prejudicar o meio ambiente, também causa prejuízos financeiros. De acordo com representantes da Canoeste, um canavial atingido por incêndio pode se deteriorar em poucos dias e deixar a cana inadequada para o processamento industrial. O incêndio na palhada acarreta também perda de matéria orgânica e biodiversidade dos solos e compactação. Como o fogo do final de semana chegou muito perto da cidade, colocando em risco a vida de pessoas, a Defesa Civil de Ribeirão Preto priorizou a área urbana. Na área rural nós tivemos prejuízo aí não de residência, de cômodos, restaurante, gado morto, animais mortos. O prejuízo para os produtores de cana foi grande, né? Porque foram plantações de cana queimadas por inteiro, mas com a ajuda de todos, caminhões-pipa de usinas e de plantadores no combate. A destruição da produção a gente não conseguiu, mas que se propagasse para a área urbana, a gente conseguiu evitar. Em visita à região, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que é difícil estimar os prejuízos, mas acredita que passará de R$1 bilhão. A preocupação envolve também as perdas dos pequenos produtores. Nós vamos fazer uma liberação de recursos do FEAP, do nosso fundo, voltado para o agronegócio, com taxa de juros zero, e tem por objetivo aí proteger, né, esses pequenos produtores, garantir que esses pequenos produtores vão ter aí o custeio e vão poder recomeçar suas atividades depois das perdas que tiveram. E a gente fala mais sobre esse assunto, principalmente em relação aos impactos na cana-de-açúcar, ainda nessa edição. O Brasil aumentou em quase 26% as exportações de café em julho, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Destaque para os canéforas, que seguem com excelente desempenho. A exportação brasileira de café totalizou 3.774.000 sacas de 60 quilos em julho deste ano, primeiro mês da safra 24-25. O volume indica um crescimento de 25,7% em relação ao mesmo período de 2023. A receita cambial foi de 932 milhões e 500 mil dólares, crescimento
de 47,9%. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. No mês de julho, os cafés canéforas, incluindo o Conilon e o Robusta, mantiveram bom desempenho dos meses anteriores, ao avançarem 82,2% na comparação anual. Foram 900.818 sacas embarcadas, segundo maior volume para um mês na história. O Arábica registrou crescimento de 13%, com 2.491.000 sacas enviadas ao exterior. O café solúvel teve crescimento de 26% em julho, com 376.524 sacas embarcadas. E o segmento de torrado e moído embarcou 5.552 sacas, aumento de 47%. Nós tivemos números recordes para o mês de julho. Volume total, cafés verdes Arábica, cafés verdes canéforas, que é o Conilon mais robusta, e números expressivos para o café solúvel. No acumulado de janeiro ao final de julho de 2024, as exportações brasileiras de café totalizaram 28.146.000 sacas, volume recorde para o período, e que representa alta de 46,3% em relação aos 7 primeiros meses do ano passado. Recorde para o Arábica verde, para os canéforas da mesma forma, com mais de 6 bilhões de receitas cambiais, um crescimento de 50%. Quanto aos tipos de café, o Arábica segue como o mais exportado pelo Brasil, com envio de 20.652.000 sacas entre janeiro e julho desse ano, aumento de 73,4% do total e de 31,1% na comparação com os primeiros 7 meses do ano passado. Os canéforas embarcaram 5.178.000 sacas, crescimento de 313,7% em relação a 2023. O segmento do café solúvel embarcou 2.290.000 sacas e a seção do produto torrado e moído exportou 25.634 sacas. Entre os 10 principais compradores dos cafés do Brasil, os Estados Unidos seguem liderando o ranking, com destaque para a Alemanha em segundo lugar. E os 10 primeiros países compradores de café do Brasil, todos mostraram evolução. Os blocos econômicos, todos mostraram evolução, com exceção do Mercosul. Os continentes, todos mostraram evolução, com exceção da América do Sul. E a União Europeia, que é fruto de uma nova lei de desmatamento, que entra em vigor a partir de 30 de dezembro de 2025, já vem demonstrando um crescimento ainda maior. Estamos hoje com um crescimento de 65% para o bloco europeu. E a Alemanha, que também já dentro do bloco já havia aprovado uma lei social muito rígida, mostrou um crescimento de 77% e se consolida na segunda posição. Estados Unidos, com 4,5 milhões de sacas importadas de janeiro a julho, ocupa a primeira posição, crescendo 31%. Os cafés que possuem qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis respondem por 18,5% das exportações totais brasileiras do produto, de janeiro a julho de 2024, com o envio de 5.220.000 sacas ao exterior. Este volume representa aumento de 66,2% se comparado ao embarcado nos 7 primeiros meses de 2023. No ranking dos principais destinos dos cafés diferenciados entre janeiro e julho deste ano, os Estados Unidos também seguem em primeiro lugar, com a compra de 1.236.000 sacas, o que equivale a 23,7% do total exportado deste tipo de produto. Fechando o top 5 para este tipo de café, aparecem Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido. Tudo isso demonstra o compromisso do Brasil no mercado global de café. O Porto de Santos permanece como o principal exportador dos cafés do Brasil, com embarque de 19.327.000 sacas nos primeiros 7 meses do ano, o que representa 68,7% do total. O setor da citricultura no estado de São Paulo gerou 10% mais empregos na safra 2023-2024 e passou das 45 mil vagas. A informação é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Paulista. No Brasil, a atividade citrícola gerou pouco mais de 57 mil vagas no mesmo período.
uma alta de 2,2% segundo o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números ressaltam que 78% dos empregos gerados pela citricultura estão no estado de São Paulo. Levantamento do Instituto de Economia Agrícola demonstra que a produção de laranja está entre os 5 principais produtos do agro na balança comercial paulista, responsável por 8% de tudo que foi exportado por São Paulo em um montante de US$ 1 bilhão e 150 milhões de dólares. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic, o fertilizante com NPS em um único grânulo, nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. O enoturismo tem crescido no Distrito Federal. São mais de 10 vinhedos que oferecem uma experiência única para os visitantes. O vinho produzido na capital do país tem um diferencial, segundo o produtor Marcos Ritter. A gente tem condições muito propícias no nosso período de inverno, que é a grande essência da dupla poda, a inversão do ciclo natural da videira. Com a colheita acontecendo agora, no período de inverno, nós temos condições climáticas muito interessantes, que é a oscilação térmica, noites frias e dias de temperatura amena. Nós temos uma insolação muito boa, não temos nenhuma nuvem no céu, então temos uma insolação excelente para que a uva possa vegetar, trabalhar, fazer fotossíntese, e principalmente a questão da secura. Como não chove de maneira nenhuma, nós temos uma condição que leva a uva ao fenômeno chamado estresse hídrico. Com a carência de água, a uva se obriga a acumular os açúcares, acumular os componentes químicos, né, tornando uma uva muito carregada e obviamente muito propícia à vinificação. A propriedade tem 2 hectares, cerca de 20 mil metros quadrados, e 1 hectare é destinado ao cultivo da uva. O vinhedo produz por ano 8 toneladas da fruta e recebe aos fins de semana 25 pessoas que fazem a visita guiada. Essas pessoas conhecem a plantação, colhem a fruta do pé quando é época de colheita, experimentam e, por fim, degustam um bom vinho. Com uma taça de espumante em mãos, os visitantes começam o tour pelo Parreiral e conhecem um pouco da história do produtor e do vinhedo, que começou em 2010, quando o pai de Marcos investiu na plantação de uvas. Em 2020, ele assumiu e em 2022, abriu para o turismo. Durante o passeio pelo vinhedo, que fica no meio da cidade, as pessoas aprendem sobre as técnicas de plantação utilizadas no local. Então aqui é um porta-enxerto, né, que a gente costuma chamar de cavalo, né? É uma espécie diferente, né, uma espécie mais rústica que é plantada aqui para poder resistir às doenças que atacam as raízes, né, e garantir o primeiro desenvolvimento da planta. O produtor também ensina sobre o processamento artesanal dos vinhos, que são fabricados e comercializados na propriedade. Mônica e Felipe moram no Lago Norte e adoraram a experiência tão pertinho de casa. A gente acha que aquele negócio você só vai fazer na Argentina, só vai fazer no Chile, na Itália, e a gente tem aqui tão pertinho de casa, é tão bacana. Ao final do passeio, todos são levados para esse mirante, que fica a 1.060 metros de altitude. Uma vista linda de Brasília, regada a vinhos de qualidade. Margarida e Matheus moram em Recife, Pernambuco. Estão em Brasília por um curto período de tempo. Vieram participar de um curso e aproveitaram para visitar o vinhedo. A gente gosta muito de vinho, né? A gente já teve uma experiência em outros locais. E quando a gente veio para Brasília procurando uma atividade diferente para conhecer, que a gente já veio em Brasília outras vezes, né, amor? E aí a gente descobriu que estão tendo essas vinícolas e a gente quis conhecer essa experiência nova aqui no Distrito Federal. E por ser muito próximo no Lago Norte, facilitou muito para a gente vir e visitar. Eu acho que é um programa bem original, eles estão começando de pouco tempo para cá, então acho que vale a pena a experiência. É pertinho da Esplanada, a gente está fazendo curso na
na esplanada, então fica muito acessível para quem está, né, visitando Brasília, não precisa ir para longe, né? E a quantidade, né, a variedade de vinhos também me chamou muita atenção por ser algo aqui em pleno Lago Norte, que a gente não imaginava. O Record News Rural traz agora uma análise sobre os estragos causados pelas queimadas no interior de São Paulo. Segundo a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, mais de 70 mil hectares foram queimados em áreas de cana e também em áreas de rebrota de cana. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Almir Torcato, conselheiro da Orplana e também diretor executivo da Cana Oeste. Almir, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer assuntos tão importantes aí para os seus telespectadores. Almir, a gente acompanhou toda essa tragédia de muito perto, inclusive o depoimento do governador é de que o número de queimadas neste mês de agosto foi muito expressivo, muito além da média. O estado registra em média de 600 a 700 ocorrências neste mês, que ainda não terminou e já foram mais de 4.700. Na área rural, foi também algo muito marcante para vocês? Acho muito relevante a gente trazer aqui o ponto de vista do produtor rural. Na área rural também, por óbvio, foram números impressionantes, até então nunca vistos, né? Eu, com os 20 anos de Cana Oeste, e até os nossos associados com muito mais tempo que eu, quando a gente conversa sobre, nunca passaram por uma situação dessas, né? Eu acho que tivemos pontos importantes, obviamente, condições climáticas que puderam favorecer, sim, tivemos ventos acima de 30 km por hora, tivemos umidade abaixo de 30%, tivemos temperatura acima de 30 graus, são condições férteis para que esse tipo de ocorrência de fato aconteça. Nos últimos anos a gente vem com uma realidade de que alguns pontos realmente acontecem, mas como aconteceu este ano, realmente é uma situação nova para a gente, nunca passamos por nada parecido. Pois é, inclusive a Defesa Civil disse, olha, a gente conseguiu realmente atender ali a área urbana, mas a área rural, a gente não deu conta de todos os chamados, né? Foi algo realmente muito fora do comum. Nesse sentido, Almir, a união, né, seja com caminhão, pipa de usina, brigadistas, voluntários ali da área rural, foi fundamental para evitar um estrago ainda maior? Sim, as associações, os produtores rurais, as unidades industriais, elas possuem um plano que é chamado de plano de auxílio mútuo. Esse plano, elas trabalham a questão de comunicações, né, e havendo a necessidade, algum produtor acaba pedindo ajuda, auxílio, socorro para os produtores próximos para que eles possam de verdade socorrer. A gente particularmente faz parte de alguns planos e os relatos que nós tínhamos eram relatos assustadores, né, cenas de horror, de pedindo socorro realmente, e a ponto de pedir ajuda até para evacuar de determinadas áreas, porque as famílias moravam ali naqueles arredores. Então tivemos sim auxílio, mas realmente a maneira como foi, este ano em especial, normalmente quando acontece um foco, ele começa em determinada situação, ele vai alastrando a ponto de que vai aumentando a área queimada e por óbvio a ajuda vem e acaba contendo este foco de incêndio. Este ano em especial, nós tivemos muitos focos distantes, então a gente tinha um foco aqui, aí tinha outro foco 2 km depois, tinha outro foco 2,5 km depois, 3 km, 5 km, o que fez com que o controle ficasse muito difícil, humanamente impossível. Mesmo todos trabalhando ativamente para as condições de conter, não tivemos sucesso. Na verdade poderia ter sido pior, mas ainda assim realmente foi muito difícil conter esses focos de incêndio ocorrido nos últimos 2 dias aí. Até por isso, né, a Cana Oeste já na quinta-feira começou a alertar, na sexta emitiu uma nota pedindo a consciência das pessoas para que não ateassem fogo em mato, né, Almir?
Na verdade, a Canoeste, eu lembro até o último parágrafo, a nota falava desesperadamente para que as pessoas tomassem consciência. Só um dado importante, acho que é importante para a gente poder discutir sobre o assunto, é que quando a gente fala de focos de incêndio, nos últimos anos a gente tem o satélite de informação, a gente consegue levantar de onde surgem os focos. E a gente nota que muitas das vezes os focos eles têm sempre surgimento onde tem bastante trânsito humano, então isso seja em beira de rodovia, seja nas áreas de servidão, de acesso a ranchos, que nos finais de semana acontece alguns churrascos em ranchos, etc e tal, e muitas vezes também em pontos próximos da área urbana, onde se descartam lixos e aí às vezes acaba colocando fogo para poder incinerar determinados materiais. E outro ponto também que a gente tem é que quando acontece alguns roubos de fios elétricos, assim como acontecem na rede elétrica, muitos dessas pessoas que cometem esses furtos acaba indo bem distante, né, seja em área de canavial, para derreter aquele material para ter acesso ao cobre. Então é onde acaba acontecendo muito dos incêndios. Este ano em especial, como eu disse, a gente não teve esses focos pontuais. Nós tivemos muitos focos de uma vez só. Então por isso que fez a gente chegar nesse cenário de horror que a gente falou para vocês anteriormente. Bom, e vale lembrar que atualmente a colheita é totalmente mecanizada, ou seja, não é necessário queimar a palha da cana. Boa observação. Acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer. A utilização do fogo como método de despalhada para a colheita acontecia na década de 90, quando a colheita ainda era manual. Atualmente, desde 2000, na verdade, a gente vem evoluindo essa condição e hoje a nossa colheita é 100% mecanizada. Acredito, na verdade, que as unidades industriais não estejam nem preparadas para receber cana queimada. Cana queimada em si, ela precisa de um tratamento diferente no processo de produção de açúcar e álcool e também para o produtor, quando essa cana ela é queimada, ela tem um tempo de deterioração. Então precisa imediatamente levar para a moenda e às vezes a frente de colheita não está nem próxima do espaço, né, onde aconteceu o incidente. Então cana queimada para a gente, além de um problema de logística, é um problema financeiro que envolve um impacto talvez ainda maior. Então essas queimadas para a gente não fez sentido nenhum. Pois é, com certeza é um prejuízo muito grande, né? Claro, para a cana, mas também para o solo, né, Almir? Me lembro quando a gente fez a cobertura sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, né, os produtores dizendo os impactos, né, daquela água toda no solo. E em relação às queimadas, né, quais são os prejuízos, então, para o solo também? A questão solo são diversas, inclusive em relação aos próprios micro-organismos que ali estão, no sentido de trabalhar o processo de produção. Acho que a gente pode alimentar prejuízos também que envolvem questões da própria rebrota em si. A cana-de-açúcar, quando ela é implantada, ela, na verdade, dá colheita para 5, 6 anos com cortes subsequentes, né? Dependendo do impacto do incêndio, às vezes aquela cana soca que rebrotaria para a próxima safra, ela é atingida de tal forma no sistema radicular que ela acaba não sendo mais um corte viável, causando a necessidade de reformar o canavial inteiro. Outro ponto que a gente tem também importante de prejuízos que acho que a gente podia trabalhar é a condição do trato cultural perdido. Muitas das áreas hoje que foram afetadas foram áreas que já foram colhidas e que, na verdade, já tinha passado por adubo líquido e tudo mais, que com o incêndio, na verdade, você perdeu 100% do investimento ali no trato de cana-soca que foi feito. Então, também, nesse sentido, é mais o impacto financeiro também no processo de perda que a gente vem trabalhando, né? Almir, eu creio que os dados ainda estejam sendo levantados, né? Os técnicos estão no campo fazendo todo esse levantamento, mas dá para a gente ter uma ideia já do impacto dessas queimadas para a produção de açúcar e álcool, uma vez que a gente sabe que essa região é muito importante, é uma região forte do setor sucro-alcooleiro.
esse é um ponto muito importante para a gente trabalhar aspecto de perdas. Quando a gente fala em relação a perdas, primeiro a gente tem uma perda grande de matéria-prima, né, em aspecto de produção total de cana-de-açúcar, que será destinada para a produção de açúcar e álcool. Então, se a gente parar para pensar, a safra ela começou em abril, maio e veio andando agora até agosto, e ela vinha com uma certa normalidade, vinha com uma certa paridade em relação à produtividade comparado ao ano passado, uma ligeira diferença, mas agora nessa próxima fase da safra a gente já está discutindo uma quebra de produtividade que envolvia a própria condição edafoclimática, que era o movimento de seca, né, que estava trabalhando com o aspecto de produção em toneladas por hectare, mas agora a gente tem um aspecto de queimadas que também impacta não só essa safra, como também a produtividade da safra que vem. Lembrando que muitas dessas áreas que passaram pelo impacto de, por exemplo, que não rebrotarão na safra que vem, precisarão passar por reforma, e a reforma, neste caso, demoraria 18 meses para ter o primeiro corte. Então, acho que é uma evolução em cadeia, prejuízos para essa em produtividade, prejuízos para a próxima safra em produtividade. Então os números ainda estão prontos a serem calculados. Como o Cana-Oeste ou Palmo Orgânico, é muito difícil mensurar agora, a gente consegue mensurar em média a quantidade de hectares atingidos, mas, por exemplo, nós, na nossa região da Cana-Oeste, nossos técnicos estão a campo. Então nós temos 15 técnicos a campo levantando todos os danos, inclusive desses danos, quais áreas já eram áreas colhidas, quais áreas já eram as áreas que tinham passado por trato, quais áreas não terão salvação e vão precisar passar por reforma. Ainda é muito cedo a gente falar exatamente um número global, mas assim, são prejuízos que a gente não vê há muito tempo. Pois é. Agora, Almir, a Orplana e também a Cana-Oeste já começaram a receber algumas demandas dos produtores. Eu sei que tudo está sendo levantado ainda, mas eu pergunto porque há um comprometimento do governo do estado em apoiar o produtor, né? Pelo menos essa foi a fala do governador. Vocês já começaram a receber algum tipo de demanda? Já sabem, por exemplo, onde vai ter mais problema? É preciso ter um maior investimento ou maior apoio? Como organização, como Cana-Oeste, a gente começa a trabalhar no sentido de apoio e trazer o produtor para dentro para ver as necessidades que ele precisa neste momento. Então hoje, por exemplo, nosso departamento ambiental e jurídico amanheceu abarrotado de produtores rurais que tiveram não só a área deteriorada, queimada, como até as casas, inclusive algumas outras áreas que envolviam áreas de convivência e tudo mais. Então, além de toda essa preocupação financeira, existe um olhar que precisa ser bastante objetivo. A gente acredita que o governo do estado terá esse posicionamento em relação às questões ambientais e legislação, porque a gente, além do prejuízo, né, a gente precisa mostrar que não teve dolo, não teve nenhuma iniciativa, mas as questões ambientais são bastante severas no nosso país, né, as leis ambientais. Então a gente precisa também alinhar algumas condições para que os produtores tenham a defesa necessária em caso de autuação e tudo mais, para que possa fazer sentido todo esse trabalho. Com certeza, a gente fica aqui na torcida, né, para que esse apoio realmente chegue rápido, né, porque afinal de contas o produtor, ele não pode parar, né, e ainda por cima é um setor muito importante. Almir, muito obrigada, viu, foi fundamental ter aqui você com a gente para explicar e passar esse panorama todo. Um bom dia, até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade e espero uma nova oportunidade, se Deus quiser, aqui para falar de uma notícia de uma safra recuperada, de produtores recuperados e com um novo ar de restabelecimento aí da nossa atividade. Estamos na torcida para isso. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.